Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Competências comportamentais podem fazer a diferença na carreira de um profissional. O TRT de Goiás dá posse ao juiz Paulo Canegé no cargo de desembargador. E os efeitos da aposentadoria espontânea no contrato de trabalho são abordados no bloco de entrevistas. Hora Extra está começando agora. Fatores comportamentais que compõem a inteligência emocional estão intimamente relacionados ao sucesso e às realizações pessoais. Veja no Fique Sabendo. Em qualquer área da atividade humana, pessoas com estrutura emocional sólida conseguem melhor produtividade e, por isso, destacam-se entre as demais. Baseado nos estudos atuais, é possível afirmar que a inteligência emocional tem maior impacto na realização pessoal, profissional e na felicidade de uma pessoa do que o QI, quociente de inteligência. Segundo estudos realizados pelo psicólogo Daniel Goleman, autor do livro A Inteligência Emocional, 90% da diferença entre as pessoas que obtêm sucesso profissional e pessoal e aquelas com desempenho apenas mediano se deve a fatores relacionados às competências comportamentais, mais do que às habilidades aprendidas na escola. A socióloga e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Goiás, Dilze Persílio, conceitua a inteligência emocional e afirma que a capacidade de se relacionar com os outros pode fazer a diferença na carreira e na vida pessoal. Inteligência emocional ou resistência emocional é a capacidade que você tem de utilizar os seus sentimentos, aquilo que não é racional, a favor de você e da obtenção dos resultados. Exemplo, uma pessoa que é muito estressada, muito ansiosa, ela não é uma pessoa que tem uma inteligência emocional, porque ela deixa que isso atrapalhe o resultado do trabalho dela. Então, quando a gente fala de resistência emocional ou inteligência emocional, a gente está falando daquela pessoa que sabe lidar com seus sentimentos a favor da obtenção dos resultados. E aí, com certeza, por quê? Problemas em casa acontecem, problemas no trabalho acontecem, você nunca vai estar na empresa ideal, com o chefe ideal, com o cargo ideal e com o salário ideal. Então, se você não souber lidar com esses seus sentimentos, de estar desmotivado naquele dia, o que eu posso fazer para dar uma melhorada, né? Você tem que ter o que a gente chama, nos processos de coaching, a gente chama de âncora. Você tem que ter essa âncora. Poxa, eu senti que eu estou desmotivado, que âncora que eu vou ter para me motivar novamente? Ou seja, o que eu vou lembrar? Não, vou lembrar da minha filha, que eu quero garantir uma excelente faculdade para ela. Então eu preciso melhorar. Não, vou lembrar que aqui eu posso estar insatisfeito agora, mas o meu chefe é bacana, a empresa que eu estou é bacana, então, deixa eu levantar o astral. E a questão da rede de relacionamento, sim, é fundamental. Então, quando você está insatisfeito, você já conversa com um amigo aqui, outro ali, vê se ele tem alguma coisa para te indicar. E lembrar que os relacionamentos hoje eles podem ser tanto presenciais quanto virtuais. Então, manter seus perfis atualizados nas redes, porque aí você vai ficar sabendo de alguma vaga, se for o caso, né? E isso vai te ajudar. Além do conhecimento que as outras pessoas nos trazem. Então, é um colega que vai te avisar de uma palestra, é uma discussão profissional que você vai ter com outro colega de um outro departamento, e isso vai estar sempre agregando na sua carreira profissional. O conjunto das competências comportamentais é o que podemos chamar, então, de inteligência emocional. Elas têm 5 componentes principais que podem ser praticados por qualquer pessoa que queira ter sucesso profissional e pessoal. A autopercepção, que é a capacidade das pessoas conhecerem a si próprias em termos de seus comportamentos frente às situações de sua vida social e profissional, além do relacionamento consigo mesmo. O autocontrole ou capacidade de gerir as próprias emoções, seu estado de espírito e seu bom humor. A automotivação, capacidade de motivar a si mesmo e realizar as tarefas e ações necessárias para alcançar seus objetivos, independente das circunstâncias.
a empatia, habilidade de comunicação interpessoal de forma espontânea e não verbal e de harmonizar-se com as pessoas. E, finalmente, práticas sociais, capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipe. O Pleno do TRT de Goiás passou a contar com um novo integrante. Paulo Canagé de Freitas Andrade tomou posse no cargo de desembargador federal do trabalho. Durante a posse realizada no auditório do Fórum Trabalhista de Goiânia, o desembargador Paulo Canagé destacou o momento importante em que vive a 18ª região. O TRT de Goiás foi reconhecido novamente pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho como um dos melhores regionais trabalhistas, conquistando lugares de destaque em 4 categorias na entrega do Prêmio Excelência da Justiça do Trabalho. O desembargador falou também sobre a missão de promover a paz social e disse que se empenhará de forma efetiva para que o tribunal possa cumprir a sua missão. Olha, eu estou muito feliz, muito emocionado por hoje, nessa noite aqui, ter assumido o cargo de desembargador desse tribunal, que é reconhecidamente, muito antes desse prêmio, já era reconhecido pela excelência de seu trabalho, né? E esse prêmio só veio confirmar uma coisa que nós todos já sabíamos, né? Então, eu estou muito emocionado por ter assumido esse cargo num tribunal paradigma para os outros tribunais desse país, né? Estou muito satisfeito mesmo, muito orgulhoso. E como é que vai ser a atuação do senhor como desembargador da Corte? Eu acho que não haverá, cada um já tem o seu jeito, né? A gente está ali já há algum tempo, vai continuar do mesmo jeito, né? Procurar dando uma validade maior para as decisões dos juízes de primeiro grau, principalmente quanto à matéria fática, que eu acho muito importante, os juízes de segundo grau, dar uma validade para esses entendimentos do juiz de primeiro grau, porque ele que está ali junto com a prova, né? E quanto à matéria de direito, cada juiz, né, sempre segue já tem uma ideia do jeito que de atuação, né? Pretendo continuar assim mesmo. A gorjeta é considerada parte integrante do salário para os demais efeitos legais? Sim, embora não esteja em cláusula do contrato de trabalho, pois consiste em valor imprevisível e variável, será considerada como parte integrante do salário para praticamente todos os efeitos legais, inclusive para a Previdência Social. E no próximo bloco, a advogada Neliana Fraga fala sobre os efeitos da aposentadoria espontânea no contrato de trabalho. Veja a seguir. Muito se tem discutido sobre os efeitos da aposentadoria em relação ao contrato de trabalho. No programa de hoje, vamos falar sobre a polêmica criada em torno do assunto, que ainda não se encontra totalmente pacificada, nem na doutrina e nem na jurisprudência. Afinal, a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho? Quem responde é a advogada Neliana Fraga, que publicou recentemente artigos sobre o tema e é a nossa convidada do quadro de entrevistas. Doutora Neliana, o que ocorre quando o trabalhador requer sua aposentadoria junto ao INSS? Esse benefício é concedido, mas ele continua trabalhando. Nesse caso, o contrato de trabalho ele permanece inalterado, uma vez que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho. Uma coisa que devemos ter em mente é que a relação empregado-empregador ela é diferente da relação empregado-previdência social. Elas não se confundem, podendo o empregado perfeitamente receber o benefício da aposentadoria espontânea e permanecer com seu contrato de trabalho inalterado. As pessoas têm em mente, muitas pelo menos, de que o trabalhador aposentando-se, ele fala assim, vou encostar, vou me aposentar. E não percebem, às vezes, que naquela empresa ele não trabalhou os 35 anos
mas ele ficou talvez um período bem menor. Mas que aquilo também significa o rompimento desse contrato. Então, isso não acontece. Isso não ocorre. Esse entendimento ele já é superado. O entendimento que prevalece é no sentido que a aposentadoria espontânea ela não é uma causa de extinção do contrato de trabalho. O ideal, logicamente, seria que aquela pessoa que contribuiu ao longo da vida com a Previdência Social, empregou a sua força laborativa, que chegando a um tempo limite, ela poderia agora se retirar aos seus aposentos, que é o significado da palavra aposentadoria. Mas essa não é a nossa realidade brasileira. O trabalhador, ele aposenta e ele tem a necessidade de continuar trabalhando. Você mencionou, inclusive, em seu artigo publicado na obra coletiva Temas de Direito do Trabalho Contemporâneo, publicado pela editora Juruá, que o entendimento de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho gera efeitos nefastos para os trabalhadores. Por quê? Justamente por esse fato que eu mencionava anteriormente. O empregado, hoje em dia, quando ele se dirige ao INSS para adquirir a sua aposentadoria, ele, na verdade, está procurando uma estabilidade econômica. O pensamento desse trabalhador não é de que ele irá romper o seu vínculo empregatício, e sim que ele está adquirindo um benefício que será um reforço em seu orçamento familiar. Ele necessita dessa fonte de renda, que é uma fonte de renda para ele garantida, uma fonte de renda vitalícia a ele e depois passa, né, aos seus descendentes. Então, ele, ali naquele momento, ele está encontrando, na verdade, um reforço para o seu orçamento. E ele tem o interesse de permanecer trabalhando. Caso ele entenda, não, eu já empreguei a minha força, eu tenho condições de parar de trabalhar, ele irá requerer o seu desligamento ao empregador. O que devemos ter em mente é que isso é uma faculdade e não imposição. Aposentei, meu contrato está extinto. Não é esse o entendimento que prevalece. Mas há discordância com relação também a esse entendimento predominante. Há os que entendem que sim, que o contrato deveria ser extinto no momento da aposentadoria. Quais são os argumentos dessas pessoas e por que a senhora discorda? Esse entendimento ele já está superado, não é? Haja vista o posicionamento do nosso colém do Supremo Tribunal Federal. Porque essas pessoas, elas entendiam que a aposentadoria ela seria equivalente a um pedido de demissão, que o empregado se dirigiu ao INSS e, ao mesmo tempo, ele está manifestando o seu interesse em se desligar da empresa. Então, logicamente, aquele empregador pagaria somente aquelas verbas provenientes a um pedido de dispensa e não de uma dispensa sem justa causa, que é o entendimento que prevalece. Há também um argumento equivocado no sentido de que se aplicaria o parágrafo 10º do artigo 37 da Constituição Federal, onde está vedado o acúmulo de proventos de aposentadoria com salário do cargo. Só que nós estamos tratando do regime geral da Previdência, estamos tratando de INSS. Então, a fonte pagadora não é a mesma. Por isso que esse argumento não prevalece também. E quais seriam as verbas que esse trabalhador teria direito caso ele fosse dispensado do trabalho? Seria, no caso, dispensado sem justa causa, né? Exatamente. Vindo a receber a aposentadoria, continuando laborando e esse empregador vindo a dispensar, ele tem direito a todas as verbas que o empregado que é dispensado sem justa causa. Aviso prévio, 40% sobre o FGTS de todo contrato de trabalho, saldo de salário, caso haja, férias proporcionais e vencidas, 13º. A única diferenciação que poderíamos ressaltar seria no que se refere ao seguro-desemprego, porque se esse empregado, se ele recebe o benefício da Previdência Social, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Agora, quanto às demais verbas, quanto às verbas rescisórias, ele tem o direito às mesmas verbas daquele empregado dispensado sem justa causa. A questão do entendimento de que o contrato seria rompido no momento da aposentadoria também tira do empregador o direito ou a possibilidade de ficar com aquele trabalhador que o serviu por tantos anos, não é isso? Exatamente. O que temos que ter em mente é justamente isso, que o ato da aposentadoria e os efeitos que ela irá gerar é, na verdade, uma faculdade de empregado e empregador. O empregador, tendo interesse
em manter aquele empregado nos seus quadros, valorizando inclusive todos os anos de serviços prestados, ele pode perfeitamente manter esse contrato de trabalho. Você comentou que os tribunais, inclusive o STF, já tem pacificado essa questão. Mas ainda há um grande número de ações nesse sentido. Por quê? Essas ações existem pelo fato dos empregadores ainda se comportarem como se a aposentadoria espontânea extinguisse o contrato de trabalho. O que ocorre na prática? O empregado, ele adquire o benefício junto ao INSS, ele está aposentado. A partir do momento que o empregador tem ciência desse fato, ele desliga esse empregado dos seus quadros e não faz o pagamento de nenhuma verba rescisória, o que é pior, ou realiza o pagamento como se fosse um pedido de dispensa, como se o empregado tivesse manifestado a sua dispensa. Com isso, surgem os litígios perante a Justiça do Trabalho. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com a advogada Neliana Fraga sobre aposentadoria. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com a advogada Neliana Fraga, que está falando sobre os direitos do trabalhador no momento da aposentadoria. Afinal, a aposentadoria extingue ou não o contrato de trabalho? Doutora Neliana, o que o STF tem decidido a respeito? As principais decisões do Supremo Tribunal Federal foram por ocasião dos julgados das ações diretas de inconstitucionalidade 1770 e 1721. Através desses julgamentos, foram julgados como inconstitucionais os parágrafos 1º e 2º do artigo 453 da CLT. Desses julgados, extraiu-se que a aposentadoria espontânea, de fato, não extingue o contrato de trabalho. E, diante dessa decisão, os tribunais começaram a se adequar nesse sentido. Atualmente, o STF tem enfrentado matérias referentes a esse assunto, mas matérias, digamos assim, que vieram após esse julgamento, elas foram geradas por esse julgamento. Por exemplo, os trabalhadores ingressam perante a Justiça do Trabalho requerendo a anulação de suas dispensas após a aposentadoria. E provocam o STF nesse sentido, que já apreciou essa matéria e entende que essas dispensas geradas após a aposentadoria, elas não são nulas. O empregado não tem direito à reintegração ao seu trabalho. O que ele tem direito? Ao pagamento das verbas rescisórias inerentes a uma dispensa sem justa causa. Então, mesmo que esse trabalhador ele tenha sido aposentado, ele tenha continuado elaborando e o empregador venha e o dispense, o empregador nada mais está fazendo do que exercer o direito de dispensar. Essa dispensa não é nula. O STF já apreciou essa matéria, inclusive recentemente. Ela não é nula. O que esse empregado tem direito? Ao pagamento das verbas rescisórias, não é como nós já tratamos, aviso prévio, 40% sobre o FGTS de todo contrato de trabalho, etc. Esse é o mesmo entendimento dos tribunais trabalhistas e também do TST ou não? A Justiça do Trabalho, ela passou a se curvar perante o entendimento do Supremo Tribunal Federal após o julgamento dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Quando o TST, ele cancelou uma orientação jurisprudencial que ele possuía, de número 177, onde ela expressamente previa que a aposentadoria espontânea extinguiria o contrato de trabalho. Então, diante da decisão do STF, não teria por que o TST manter essa orientação. O TST não só cancelou esta OJ, como editou uma nova orientação, de número 361, onde expressamente ela dispõe o contrário, que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho e que o trabalhador que permanece laborando após a jubilação tem sim direito à multa fundiária sobre o FGTS. E quais os efeitos da aposentadoria especial no contrato de trabalho? Essa é uma situação bastante delicada, porque a aposentadoria especial, ela é concedida ao trabalhador que durante o seu contrato de trabalho, ele exerce atividades que geram um risco
à sua saúde, como atividades insalubres ou perigosas, por exemplo. A legislação previdenciária ela é clara no sentido que aquele trabalhador que recebe o benefício da aposentadoria especial, ele não pode mais permanecer trabalhando em atividade prejudicial à sua saúde, sob pena de cancelamento do benefício. Inclusive porque esse benefício, esse tempo menor de trabalho, né, por causa dessa exposição excessiva a agentes nocivos, ela é concedida justamente para preservar a saúde desse trabalhador, não é isso? Justamente, é exatamente esse o espírito da legislação previdenciária ao conceder esse tipo de aposentadoria. Então, não é interessante ao trabalhador obter o benefício da aposentadoria especial e permanecer trabalhando. Por quê? Porque o INSS vai cancelar a aposentadoria especial, caso ele permaneça nessas mesmas condições de trabalho. Aí o que ocorre? O que encontramos no Poder Judiciário? Porque o processo é o local das discussões. Os trabalhadores, diante dessas decisões que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, eles ingressam judicialmente solicitando que o judiciário reconheça que o empregador deve alterar a atividade que ele exerce. Ocorre que não há previsão legal para isso. O empregador não está obrigado a alterar aquela forma de trabalho, ele não é obrigado a retirar o empregado daquelas condições prejudiciais à saúde. Está na faculdade do empregado requerer o benefício da aposentadoria especial. Uma vez concedido, ele haverá que se desligar da empresa. Então, nesse caso, haverá a extinção, porque ele não pode receber a aposentadoria e continuar trabalhando na área de risco. O mesmo ocorre com relação ao servidor público ou por aqueles que têm um regime próprio? Esse caso também gera discussões. Por quê? O nosso parágrafo 10º do artigo 37 da Constituição Federal, como eu já disse, ele veda expressamente a acumulação dos proventos da aposentadoria com os salários do cargo. E aí, nesse caso, aqueles trabalhadores do regime próprio, a fonte pagadora é a mesma. Um exemplo que podemos citar aqui da nossa Justiça Goiana, as empresas como a GECOM, Agência Goiana de Comunicação, a GETOP, ela possui trabalhadores seletistas e que contribuem para o antigo IPASGO, hoje Goiás Prev. No momento que esse trabalhador recebe o benefício da aposentadoria, ele passa a receber os proventos pelo Tesouro Estadual. E o salário do cargo dele também. Nesse caso, nós estamos aí diante de uma clara e expressa vedação. Nesse caso, esse empregado não terá direito às suas verbas provenientes de uma dispensa sem justa causa, entendendo que a aposentadoria não extinguiu o contrato de trabalho. Esse é o entendimento majoritário, este é o entendimento inclusive aqui do nosso TRT da 18ª região, temos diversos julgados nesse sentido, mas como o processo, as discussões estão ali em aberto, também posso citar decisões em sentido contrário, mas sob o seguinte fundamento. A Constituição, ela veda o acúmulo. Ele não pode acumular os proventos da aposentadoria com o salário do cargo. Ou seja, ele pode optar. Ele pode ou se aposentar ou permanecer trabalhando. A partir do momento que a administração pública, ela impõe a esse empregado a aposentadoria, porque isso ocorre na prática, inclusive nós temos um caso concreto, que eu já acompanhei um julgado nesse sentido, que o trabalhador, de repente, viu a sua aposentadoria publicada no diário. Estava trabalhando normalmente e foi compulsoriamente... Um belo dia, acordou, foi trabalhar, não podia mais. Muito obrigada pelos serviços prestados, o senhor está aposentado aqui pela Goiás Prev. Nesse caso, não foi concedido a ele o direito de opção. Então, por esse fundamento, a Justiça do Trabalho já concedeu as verbas rescisórias provenientes de uma dispensa sem justa causa por conta disso, por essa ausência de opção, por essa falta de possibilidade do empregado optar entre receber os proventos da aposentadoria ou permanecer trabalhando. Isso para os seletistas que trabalham em empresas do Estado, municípios, autarquias, esse mesmo entendimento vale. Exatamente, esse mesmo entendimento vale. Deixando bem claro para que as pessoas não possam se confundir que esse caso é uma exceção, um fato ocorrido à parte, que o entendimento majoritário e firme é no sentido que realmente é vedado
esse recebimento paralelo de uma mesma fonte pagadora de aposentadoria e salário. Certo. Eu conversei com a advogada Neliana Fraga sobre os direitos do trabalhador no momento da aposentadoria. Doutora Neliana, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer estar aqui e estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook. Na edição do Hora Extra desta semana, você vai conferir as seguintes notícias. Competências comportamentais podem fazer a diferença na carreira de um profissional. O TRT de Goiás dá posse ao juiz Paulo Canagé no cargo de desembargador. E os efeitos da aposentadoria espontânea no contrato de trabalho são abordados no bloco de entrevistas. Aguardamos você!